A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Na terça-feira, a partir de hoje, vamos estudar os temas pedidos por aqueles que mandam mensagem para mim e pedem temas específicos. Hoje teremos o tema fariseus modernos, que iremos começar toda terça-feira um tema pedido de alguém. E na próxima terça-feira teremos os top 5 dos profetas do Antigo Testamento. Então não perca, toda terça-feira, às 19 horas, temos esse vídeo. E vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os fariseus modernos. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Então a Bíblia diz que não tem nada de novo. A história se repete da mesma maneira, mas em outro âmbito. E vamos ver como os fariseus modernos agem de acordo com os fariseus da época de Jesus. E vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3, versículo 1 a versículo 10. Mateus 3, 1 a 10 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Os fariseus da época e alguns fariseus hoje, líderes de igrejas, eles atrapalham o evangelho. Eles se acham salvos, se acham melhores, se acham superiores porque somos ungidos, porque nós somos de Deus, porque nós temos curso de teologia, porque nós temos mestrado e não sei o que. É a mesma coisa. Eles só atrapalham, não fazem nada, ficam dentro da casa, dentro de onde eles ficam, e só ficam lá. Tu não vê eles saindo para pregar o evangelho, você não vê eles saindo para ajudar um pobre, você não vê, eles estão lá. E o pessoal que está na rua pregando o evangelho, mostrando a Bíblia, fazendo trabalho missionário, eles muitas vezes atrapalham. Que coisa interessante. Item 2, Mateus capítulo 9, versículo 11 a 13, diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Perceba que os líderes religiosos da época e muitos líderes hoje não falam com pecadores, porque eles são santos. Eles não falam com uma pessoa pobre, eles não falam com um mendigo, eles não falam com uma pessoa, muitas vezes, que tem profissões que não são bem vistas na sociedade. Eles não falam. Ah, eu estou salvo, não posso me meter. Eles fazem acepção de pessoas. Eu já escutei pessoas religiosas falando: eu não vou pregar para essa pessoa porque eu tenho que ir para o inferno. Eu não gosto dela, não vou pregar para ela. Pessoa religiosa, que está dentro do templo falando de amor de Deus, que levantava o peito: eu sou pregador, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fiquei assim, falei nada, quem sou eu para falar? E vemos que muitas vezes esse egocentrismo religioso está dentro sim das religiões, né? Então eles não cuidam dos doentes, não procuram os doentes e ainda vão mais uma vez atrapalhar quem está fazendo trabalho missionário. Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34 diz assim: ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel.
Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Uma outra coisa também interessante é que os fariseus na época e os de hoje, eles perseguem aqueles que pregam a Bíblia, aqueles que não estão presos em seus dogmas, aqueles que não estão presos no que eles acham que é correto, e dizem que quem prega a Bíblia é do demônio. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Igual. Próximo. Mateus capítulo 12, versículo 38 diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. É interessante, quando a gente começa a pregar a Bíblia e não se prende ao sistema religioso, começam a vir os questionamentos. Muitas pessoas já passaram por isso. Me dá o sinal que está de Deus. Faz um milagre. Faz isso. Aí o que Jesus fala? Versículo 30. Uma geração má e adúltera pede um sinal? Se a pessoa está pregando o evangelho, está dando bom testemunho, está seguindo os caminhos bíblicos e estão pedindo sinal, quem pede sinal é uma geração má e adúltera. Não é outra geração. Porque a geração boa crê nos milagres. A geração boa crê na pregação. Perceba que é a mesma coisa. E Jesus coloca: nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. O que os pregadores falam? Nenhum sinal vai ser dado. Nenhum sinal. Mas você vai ver na volta de Jesus. Esse é o sinal. Bíblia na Bíblia. Próximo. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 9 diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Hoje a maioria dos líderes, não são todos, eles explicam mais as tradições da igreja, mais os dogmas da igreja, mais o que eles falam que tem que acreditar, mas não abre a Bíblia. Você abre a Bíblia, mostra para ele um assunto: mas eu não vejo desse jeito. A Bíblia está clara. Mas só porque ele não vê, ele não acredita, você é excluído. Então hoje tem muitos líderes que sim, que eles não pregam a palavra. Não pregam. Eles acham que estão pregando, mas não estão. Se na época de Jesus já tinha esse problema, imagine hoje. Imagine. Mateus 23, versículo 1 e 2. Diz assim: então falou Jesus às multidões e a seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Versículo 3: fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso aqui é pesado. Tem muito líder hoje: ame o próximo, ele não ama. Seja fiel à sua esposa, ele não é fiel à sua esposa. Não difama, ele difama. Não calunia, ele calunia. Não diga falso testemunho, ele diz falso testemunho. Guarda o sábado, ele não guarda. Não tem outros dias de onde ir, ele tem. Não tem alguma coisa errada nisso? Quantas vezes eu já ouvi pessoas de várias denominações chegarem para mim desabafando, dizendo que o líder deles fez coisas contrárias à Bíblia. Fez abominação diante de Deus, fez coisa que era contra o mandamento de Deus e está lá se achando santão pregando. Não estou aqui para julgar, estou aqui para falar com pessoas que já vieram conversar comigo. Então vamos continuar. Mateus capítulo 26, versículos 62 a 66. Diz assim: e, levando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este dispõe contra ti? E ele coloca: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfêmia! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. É isso que acontece.
Você chega diante do líder religioso, abre a Bíblia, quer conversar com ele numa boa, ele faz show. Faz showzinho. Na época rasgava, eu rasguei as vestes. Hoje não. Para com isso, que você está fazendo isso? É o showzinho. Tá igual. Não tem diferença nenhuma. Perceba que é a mesma coisa. E olha um outro ponto. Mateus capítulo 26, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho a Jesus, a fim de condená-lo à morte. Então, hoje em dia, nós que pregamos o evangelho, nós que estamos no caminho, segundo a Bíblia, não segundo o sistema, as pessoas arranjam testemunhas falsas, difamam, caluniam. Recebi aqui em casa algumas pessoas que falam: Leone, eu passei por situações difíceis onde eu congregava. Pessoas de outros estados mandaram mensagem para mim: Leone, ora por mim, estou passando por situações difíceis. Estão me caluniando, estão me difamando onde eu congrego. Só porque eu fui contra um negócio na igreja, só porque eu questionei algo do meu líder. Você percebe que não muda. Não muda. Agora, quais advertências Jesus faz em relação a esses falsos líderes? Mateus capítulo 23, versículo 13 até o 36. Esse aqui não vai ter explicação, ele é direto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jejuar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário? Que significa ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que recebe a oferta? Porquanto, quem jurar pelo altar, jura por aquele que por tudo que sobre nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e aquele que no seu trono está sentado. Existem líderes que fazem coisas erradas e juram por Deus, pela igreja, pelo não sei o quê. Não faça isso. Não passe essa vergonha. Não precisa. E ele continua: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais do dízimo à hortelã, do endro e do comínio, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da fé, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Isso é importante. Quantos líderes só dão um valor no dízimo? O cara testemunho ruim, o cara não é justo, não tem um pingo de misericórdia, parece que ele age que parece que não tem fé. Parece que não tem fé, mas cobrar o dízimo pode. Quantas vezes você, meu caro amigo, minha cara amiga, meus irmãos em fé em Cristo, vocês nunca receberam a visita de um líder na sua casa, mas na hora de cobrar o dízimo ele foi? Não tem alguma coisa errada aí? É isso que Jesus está falando. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Quem está dizendo isso? Acepção de pessoas. Defendem que eles querem defender e acusam ou perseguem outros. É isso que funciona. Quanto nós vemos escândalo dentro de religiões, onde o líder ou alguém faz algo que é contra a vontade de Deus e a igreja passa a mão na cabeça. Mas outra pessoa que não tem um cargo, que ele não tem aquela influência, é perseguida. É o que está escrito. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Justo. Só se preocupa com a roupa. Só com a roupa. A pessoa vai para a igreja mal vestida. Tem igrejas que eu já vi. Olha, você não pode assistir o culto desse jeito. A pessoa quer Deus, está sendo evangelho, mas porque está mal vestida, não pode assistir o culto. E é isso que ele diz aqui, no início. Atrapalha pessoas aí no céu, porque eu não estou no céu. Perceba que está tudo ligado. E ele continua: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas o interior estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Justo. Quantos não são todos? Eu não estou dizendo que são todos, mas a maioria dos líderes por fora, o cara é de Deus, o cara é santificado, vai ver as obras. Quantas mulheres de homens religiosos apanham em casa? Quantas são traídas e não podem falar nada, muitas vezes sendo ameaçadas e nós não sabemos?
Quantas? E a igreja abafa esse tipo de caso. As igrejas fazem isso. Quantos? Vamos orar para ele mudar. É a desculpa que fazem. A mulher está lá sofrendo, os filhos estão sofrendo, o cara é um anjo na igreja não posso falar. E uma coisa ruim dentro da casa. Eu fico com raiva. Eu mostro a minha indignação. Eu mostro. Sabe? Não existe isso. A Bíblia diz que nós temos que ser um em todos os lugares. Um em todos os lugares. Entendeu? E eu fico triste. Eu já tive mensagens de pessoas casadas reclamando dos seus cônjuges, tanto homens quanto mulheres, pedindo oração. Essa pessoa faz a minha vida um inferno, eu não sou feliz. Já peguei essa pessoa me traindo. Quantas vezes eu não pude fazer nada? Não posso fazer, eu posso orar, mas não posso me meter. Eu fico triste porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu não gosto de ver ninguém numa situação dessa. Na minha família, minhas irmãs já passaram por situação assim. Sabe? É deprimente. Pessoas não religiosas, pessoas que não vão à igreja, até que a gente, entre aspas, engole. Mas pessoas que estão dentro da igreja se dizem pregadores fazendo isso. É triste, é triste, é triste, é muito triste. E ele continua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos. As pessoas que morreram, olha, a pessoa foi grande coisa, mas e aí? E ele continua, dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas? Quem está dizendo isso? Que existem pessoas que exaltam outras pessoas, mas eles perseguiram a igreja de Deus. Eles perseguiram aqueles que levaram a mensagem. Vocês seriam cúmplices das coisas erradas. Quem exalta os mortos é cúmplice dos seus erros. Cuidado com isso. Assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente e raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis das vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a geração presente. Que possamos ter entendido que assim como os fariseus viviam na época, tem muito hoje também fariseus, os fariseus modernos, que nós precisamos, não é para julgar, nós precisamos ver os seus frutos e ver verdadeiramente se eles são verdadeiros fariseus, verdadeiros profetas ou fariseus falsos que estão nos desviando do caminho da verdade. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.